Olá pessoal, bem-vindos. Mais um Hiperpapo aqui com a Hiperdados. Eu sou o Matheus, o Head de Planejamento Urbano da Hiperdados. Estamos com convidados que já são conhecidos aqui por vocês, né? O Wagner, nosso CEO, fundador da Hiperdados, a Karen, que é Head de Inteligência de Mercado, e o Felipe, que é Head de Geoprocessamento. Hoje o nosso papo ele vai ser, como que eu vou colocar? Um pouco mais, vai ser um pouco diferente do que a gente tem trazido aqui de conteúdo, de discussão, mas vai ser bastante informativo, assim, eu diria. Pelo que eu tenho acompanhado das discussões, eu acho que vai ser bem interessante. Vamos inaugurar uma nova forma de trazer algumas informações do que a gente já produz hoje, né? Que é algo que a gente produz mensalmente, um acompanhamento de diversos, do índice de preços médios de lançamentos imobiliários de diversas cidades. Mas assim, não sou eu que vou falar grande parte disso. Eu vou deixar mais a cargo aqui dos meus colegas. E vamos começar, né? Porque vamos direto ao ponto. Então, primeiro de tudo, Wagner, eu vou pedir para você explicar para o pessoal o que é o índice Hiperdados de preços médios. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer aí nossos seguidores por mais esse hiperpapo e os nossos companheiros de mesa. Para a gente explicar um pouco o que é o índice Hiperdados, é importante, de preços médios, é importante falar o que a Hiperdados faz, né? Então, hoje nós atendemos empresas de incorporação imobiliária que constroem edifícios, né? Principalmente o segmento residencial, é esse mercado que a gente atua, tendo em vista que o Brasil tem um déficit habitacional enorme, né? E o que a gente se propõe aí para os incorporadores? A gente, como é uma plataforma tecnológica, Hiperdados, a ideia da Hiperdados é atravessar toda a jornada de um empreendimento imobiliário com dois olhares, principalmente isso, né? Dois olhares, um para fora da empresa ou do empreendimento e outro para dentro do empreendimento ou da empresa, né? Então é uma plataforma que ela atende todo o ciclo de incorporação imobiliária, que vai desde a aquisição da área para construir um edifício, a parte de lançamento imobiliário, controle de recebíveis, toda a parte de controle de custo de construção até chegar à entrega de chaves. Mirando nessa parte inicial, né? A gente tem lá que a parte de compra diária para incorporação. O Hiperdados é uma ferramenta de gestão e de análise, onde o incorporador, quando ele vai usar essa parte inicial, ele tem um espectro lá de 3 grandes funções, que é a parte de gestão de land bank, de banco de terrenos, que está na esteira dele de análise, que ele vai avaliando vários terrenos com o mesmo olhar, ou várias áreas, ou vários conjuntos de casa, dependendo da cidade que ele atua, né? A partir daí ele faz um estudo de mercado, onde ele vai ter lá 4 pilares ou 4 prismas de informação, que é oferta, demanda, planejamento urbano, que todos aqui vocês estão envolvidos nisso, né? Mais a parte de âncoras de uso para o futuro morador daquele imóvel. E depois disso fazer uma viabilidade econômica financeira. O Hiperdados, o índice Hiperdados, ele está relacionado a essa parte de oferta, né? Que a Karen, que é a Head de Inteligência, conhece muito bem. E a gente, como nós temos um público muito específico, que são empresas de incorporação imobiliária, a gente sempre está olhando a oferta primária. O que é a oferta primária? É um imóvel novo. Então, imagina que, e aí é um imóvel residencial novo, né? Se você olhar para grandes cidades, nós estamos falando de edifícios principalmente, de apartamentos. Se você olhar para cidades em regiões mais interioranas, você tem loteamentos ou condomínios de casas, né? E assim por diante. Mas aqui a gente olha o residencial, ou seja, ou é casa ou é apartamento. E é o imóvel novo ou em construção. Então, ele está lá no período de lançamento, está começando a ser vendido, ainda nem começou a obra, tal, aí começa a construir, entregar. E é esse imóvel, o índice Hiperdados, ele
mede o preço deste imóvel, desta unidade habitacional. Atualmente, a Hiperdados monitora mais de 2 milhões de unidades, né? Que a Karen, aí, ela é a head de inteligência, ela pode falar isso com bastante tranquilidade, que não é um trabalho fácil, é um trabalho assim gigantesco. Afinal, a informação é perecível e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas são mais de 2 milhões de unidades espalhadas em 115 cidades do Brasil. E nós temos um olhar muito do índice. O índice hoje ele está monitorando 24 cidades. Apesar de monitorarmos 115 cidades, publicamos o índice para 24 cidades. Então, é isso. Como é que a gente faz isso? A gente usa, além da base de dados, que ela é gigante, a gente também, né, usa algoritmo de aprendizado de máquina, né, de árvore randômica, árvore de decisão randômica, e para a gente validar aí o nosso espaço amostral para tirar os outliers e assim por diante, e ter um preço médio muito consistente, né? Mais representativo, né, da realidade. Assim. Exatamente. Então, com isso, lembrando que quando a gente fala de preço médio, a gente está falando de preço médio do metro quadrado das unidades habitacionais em construção. Ou seja, o denominador que nós temos entre os vários empreendimentos de várias cidades, das várias unidades residenciais, se chama metro quadrado. Então, o que nós avaliamos é o metro quadrado. Se o metro quadrado está 10 mil, 15 mil, 8 mil, 7 mil, e aí assim é a dinâmica. Tá? Legal, Wagner. Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que ficou claro para todo mundo, né, a importância, né, o que é o índice e a forma como ele é construído, então tem o foco no metro quadrado. Mas quais são os objetivos principais de você ter um índice mensal? Por que é tão importante fazer esse acompanhamento de maneira mensal nas cidades, por exemplo? Como o incorporador consegue se apropriar disso? Então, mas se a gente for olhar todas as entidades que publicam índices, né? Então, se você olhar a Fundação Getúlio Vargas, se você for ver aí o próprio IBGE, né? Essas instituições, elas publicam índices para dar um norte para a economia, para que as famílias, todo mundo se oriente aí para saber como é que está a evolução de preços ou a diminuição de poder de compra das famílias. E a questão do mercado imobiliário, principalmente, é que hoje no Brasil a gente não tem isso de maneira sistemática. Até tem algumas iniciativas que olham o mercado como um todo, que isso é importante, mas quando você vai falar de um imóvel de 50 anos e querer comparar com o lançamento, me parece um pouco assim, eu não estou comparando banana com banana. Então a ideia aqui é o seguinte: já que o incorporador ele tem um indicador que mostra para ele quanto que evolui o custo da construção, aqui a gente quer avaliar quanto evolui o preço dos imóveis residenciais que ele está comercializando na cidade que ele atua. A ideia aqui nada mais é do que mostrar para o incorporador a tendência de preços, né, de uma cidade. Então, lembrando que, embora os indicadores de custo eles sejam nacionais ou estaduais, aqui não, a gente sabe que a dinâmica imobiliária ela tem uma variável muito relevante que se chama terreno e que não é areia, cimento, tijolo. Então, por isso, a gente tem que olhar cidades. É nesse sentido, de mostrar, educar, de dar um indicador de preços, de evolução de preços, para que o incorporador tenha essa orientação de falar assim, olha,
Pô, a cidade tal, o preço do metro quadrado é tanto e está variando tanto. E assim por diante, ele vai olhar a cidade que ele atua e vai entender que estas tendências elas são naturais e que o preço dele também não pode ficar tão descolado dessas variações. Perfeito. Como você disse, acho que no começo, a parte da viabilidade do empreendimento é crucial você ter, né, esse acompanhamento mensal, esse acompanhamento das tendências mesmo, né? A gente, você comentou, libera de maneira mensal esses índices, mas os grandes marcos também ficam, né, ali no quanto variou de um ano para o outro, né? Esse E eu acho também que funciona como um termômetro, né, também. Exato. Né? E não só para o ramo imobiliário, mas para todo o comércio e etc. Exatamente, né? É. Se num ano tá lançando mais, num ano tá lançando menos, Sim. se tá valorizando Impacta ou não várias uma região. coisas. É verdade. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Wagner. Você comentou algo que me chamou a atenção. A Hiperdados hoje monitora 115 cidades no Brasil, né, com dados de inteligência de mercado, mas o índice ele é produzido apenas para 24 cidades. Por que existe essa diferença? Vamos lá. Como nós trabalhamos com algo... Primeiro, tomar cuidado quando a gente fala de algoritmo de aprendizagem de máquina, porque muita gente fala sobre isso, mas e serve para qualquer coisa tecnológica que tenha base de dados. A questão aqui que a gente validou o nosso modelo de aprendizagem de máquina através de um outro modelo estatístico de regressão linear, onde o modelo estatístico ele apresentou que a estatística, só para a gente alinhar aqui, ela trabalha com axiomas que são verdades inquestionáveis dentro da disciplina de estatística e que elas são aceitas porque não há nada que consiga provar o contrário dessas teorias. Só que a estatística ela trabalha em cima de uma amostragem que ela vai com um método da resposta do comportamento do universo em cima daquela amostragem, tá claro? O modelo de aprendizagem de máquina, ele tenta simular o comportamento do universo através das milhares e milhares e milhares de hipóteses, tá? Então, nesse sentido, o nosso modelo de aprendizagem de máquina, ele deu o mesmo nível de resposta para o nosso modelo estatístico, entretanto, o erro, porque todo modelo tem um erro aceitável, quando você vê uma pesquisa para presidente, para governador, sempre lá vai lá 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, né? O erro do modelo estatístico, ele do modelo do aprendizado de máquina, do algoritmo de aprendizado de máquina, o erro dele ele é menor do que o erro que a gente aufere no modelo estatístico. Portanto, assim a gente validou. A questão é que a gente tem algumas premissas. E aí vem por que 24 e não 115 cidades. A gente tem que ter uma história aí de pelo menos 5 anos do que aconteceu naquela cidade, para então o nosso modelo de aprendizado de máquina ele funcionar bem. Então, é nesse sentido que hoje a gente trabalha com 24 cidades, mas muito em breve a nossa ideia é a gente ampliar isso para o maior número de cidades que a gente acompanha hoje com a nossa querida Karen e sua equipe. E aproveitando esse gancho de cidades e o gancho da Karen, vamos deixar a Karen falar um pouco agora, né? Eu queria, Karen, perguntar em relação a essas 24 cidades que hoje a gente trabalha. A gente sabe que não é algo aleatório, Não. tem toda uma estratégia. Eu queria que você me falasse um pouco dessas principais cidades do índice, do que a gente trabalha. Bacana. A gente tem uma atuação muito mais forte aqui em São Paulo, então vou começar por São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo a gente faz acompanhamento não só da cidade de São Paulo, como em algumas cidades da região metropolitana. São Caetano, Barueri, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos.
Osasco. Essas são as cidades assim da região metropolitana que hoje a gente vê uma dinâmica muito mais ativa e que a gente consegue acompanhar. E aí a gente vai... E também tem Mogi das Cruzes. E aí a gente vai mais para o interior. Campinas, a gente vai para Jundiaí, a gente alcança São José do Rio Preto e São José dos Campos, além de Ribeirão Preto e Sorocaba. Não deixando também o nosso litoral abandonado. A gente consegue representar o litoral de São Paulo através da cidade de Praia Grande. São grandes polos econômicos, né, da cidade. Exato. Né? E são cidades bem desenvolvidas na questão imobiliária, muito verticalizados, que tem uma alta demanda. Então, é realmente aquilo que o Wagner falou. A gente tem um rastro muito grande de informações para a gente poder gerar esses dados no índice. E aí, a gente não se limita só a São Paulo. A gente atua em outros estados. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente atua em outros estados além de São Paulo. Então, a gente indo para Santa Catarina, a gente faz o acompanhamento de Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, que também são cidades extremamente verticalizadas, que têm um bom acompanhamento imobiliário e que tem, assim, um preço de metro quadrado bem mais alto do que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Balneário Camboriú não precisa nem falar, né? tá na São mídia, projetos né? bem diferenciados, mas que atendem muito bem ao mercado a que eles estão propostos. Já no Paraná, a gente faz o acompanhamento da capital Curitiba e também da cidade de São José dos Pinhais, que está ali coladinho, e aí consegue absorver um pouco dessa demanda que Curitiba hoje não está conseguindo. A gente vai falar pouquinho mais. Né? Vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. No estado do Rio, hoje a gente fala só do Rio de Janeiro, mas com grande propriedade. E no Espírito Santo, da cidade de Vila Velha, que compete ali com Vitória em número de lançamentos, em relevância no mercado do Espírito Santo. Legal, Karen. Tem uma distribuição interessante, né? Assim, tá em várias regiões, Sim. em vários estados. Tem bastante espaço, né, para avançar em monitorar cada vez mais áreas, né? Isso, e essas são dinâmicas bem diferenciadas. A gente vê até nos números, nos preços, como essas dinâmicas elas são diferentes, mas elas se adequam àquilo que é necessário para aquela região. Interessante. Eu acho que assim, no meu ponto de vista, a gente tem uma ideia agora do que é o índice, o seu objetivo, como que a gente constrói ele. Eu tô falando fora do microfone. Como a gente constrói ele. E a gente também tem uma visão geral do que a gente está acompanhando enquanto hiperdados. Isso eu acho que ficou bem fácil de entender. Vamos falar especificamente de junho de 2022. Então, assim, o último lançamento. Wagner, o que você consegue falar pra gente? Tá, como um especialista em números, eu sempre gosto de olhar assim, a variação dos últimos 12 meses, que ela é bastante consistente e qualquer desvio assim que possa ocorrer, ou de uma notícia, ou de qualquer coisa que abale o mercado, quando você olha 12 meses, você está olhando algo muito consistente, ao invés de olhar a variação de um mês para o outro, né? Então, olhando então assim, o nosso universo dos últimos 12 meses, a gente vai comentar aqui de algumas cidades, mas é importante a gente olhar, eu vou aqui citar 3 outros indicadores, onde 2 deles são medidos pela Fundação Getúlio Vargas e um deles é medido pelo IBGE, né? Então, se eu olhar aqui os últimos 12 meses do INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, ou seja, é o índice que a Fundação Getúlio Vargas vai lá, tem uma cesta de insumos, onde engloba serviços e materiais, e que ela mede de um mês para o outro e vê a variação disso, né, em várias cidades e etc., e ela chega num valor nacional. Nesses últimos 12 meses, né, ela teve 11,8 de variação. Ou seja, se eu pegar junho de 2021 e ir até junho de 2022, eu tenho 11,8 de variação do custo. Ou seja, o custo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o custo para construir. E aí a gente não está falando de custo para comprar terreno, nada disso. É o custo para construir uma edificação,
né? Ele variou 11,8%. E vamos lembrar o seguinte, depois que o incorporador ele compra o terreno, qual que é o risco dele? É a construção. Por quê? Porque ele não fez ainda, né? Ele não sabe ainda os desafios, os problemas, as questões que ele vai ter no meio do caminho, que pode fazer o custo da obra dele ir além, inclusive, né, do INCC. Então, o risco do custo de construção ele é altíssimo. Por quê? Porque é uma incerteza durante 2, 3 anos, né? Então, se a gente for olhar na média, a Fundação Getúlio Vargas disse o seguinte, olha, nos últimos 12 meses o INCC variou 11,8%. Se a gente for olhar o IPCA, o que é o IPCA? O Índice de Preços do Consumidor Amplo, né? Então ele envolve vestuário, ele envolve alimentos, ele envolve transporte, ele envolve uma série de coisas, inclusive é o índice que o governo federal utiliza para tomar todas as decisões sobre inflação no país, né? Ele variou nos últimos 12 meses 11,89%, né? Então, até agora a gente só falou de 11 alguma coisa, né? O IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é monitorado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ele variou os últimos 12 meses 10,7%, mas esse índice ele andou muito alto durante muito tempo. Mas só para a gente ter um pano de fundo é o seguinte, 11,8%, 11,89% e 10,7%. No geral, nos últimos 12 meses, o poder de compra da moeda real em relação a esses índices, ele caiu 11%. Ou seja, se eu comprava com R$10 o ano passado qualquer coisa, hoje eu preciso de 11 e alguma coisa. E alguns quebrados, né? E alguns quebrados, certo? Então, nesse sentido, agora a gente pode falar do índice Hiperdados, né? Então, como o índice Hiperdados ele monitora cidades, e não tem como ser diferente, porque a gente tem um insumo que é local, ou seja, que é o terreno, é a área, é o lugar, é o conjunto de casas que vai ser destruído para sair um prédio, e esse insumo, o valor dele varia muito de propriedade para propriedade, então a gente olha cidades, né? E aí, nesse sentido, olhando o preço, porque quando você fala de construção, é só construção. A gente não tem como medir a variação do preço de áreas, de terrenos e etc. Então, se a gente for olhar o preço final dos imóveis novos na cidade de São Paulo, residenciais, a variação do preço do metro quadrado dos últimos 12 meses foi de 11,69%. Tá? O que quer dizer isso? Que São Paulo é a cidade hoje que mais tem lançamento de imóveis novos. Tá? São imóveis, na sua grande maioria, verticais, ou seja, apartamentos, né? E a oferta que acontece em São Paulo, ela não é elástica, porque são muitas famílias de diversos poderes aquisitivos e tem espaço para qualquer tipo de empreendimento. Então, quando você olha o índice da cidade de São Paulo especificamente, que são mais de 300 mil unidades monitoradas, a gente chega à conclusão seguinte, que não é um conjunto de imóveis no valor de R$20 mil que vai puxar esse índice para cima. Não, é o conjunto de todos os imóveis, ou seja, um empreendimento que tem muitas unidades num valor muito alto ou um empreendimento que tem muitas unidades num valor muito baixo, na cidade de São Paulo ele não é capaz de mudar a variação do índice. Vocês entendem o que eu estou falando? Não? É mais difícil distorcer, né? Isso. Exatamente. É difícil distorcer, por quê? Porque você tem
um conjunto de lançamentos imobiliários acontecendo e que na sua grande maioria ele vem respeitando uma escala de popular, de médio, de alto, e isso se distribui, e o índice ele não se distorce por essa variável. Portanto, se a gente olhar esse nível de informação, a gente conclui o seguinte, que o incorporador, em certa medida, até mesmo porque o Casa Verde e Amarela ele permitiu no estado de São Paulo que a faixa subisse, né? Acho que foi 10%, inclusive, que era 240, agora 265, né? A elevação do custo dos últimos 12 meses, ela sofreu reposição nos preços. Ou seja, o incorporador não está tendo... ele está conseguindo manter sua margem porque ele também está conseguindo mexer no preço final, né? Ele está subindo conforme o próprio indicador de custo de construção, tá? Então, se o custo de construção subiu 11,9 e o índice hiperdado subiu 11,69, vou arredondar para 11,7, quer dizer que o incorporador realmente ele está conseguindo carregar essa inflação no preço também. Agora aí eu pergunto, qual que é a variação que a gente tem? Eu vou perguntar agora para a rede de inteligência, né? Se a gente pegar o primeiro semestre de 2021 e comparar com o primeiro semestre de 2022, qual é a conclusão que você chega sobre lançamentos de unidades habitacionais na cidade, na capital São Paulo? Certo. Aqui na capital, a gente conseguiu, nesse primeiro semestre de 2022, lançar 91% do que foi lançado no mesmo período do ano passado. O que isso significa? O ano passado, a gente lançou, 38.548 unidades. Esse ano, a gente conseguiu absorver 34 mil unidades 900. Vamos arredondar para 35, 35 mil unidades lançadas. A gente não vê uma disparidade tão grande do ano passado e a gente consegue ver que o mercado consegue absorver essa demanda. Ou seja, o preço subiu, a gente essa quantidade um pouco menor a essa queda de 9% de lançamento, esse ano se justifica por várias questões, né, de eleição, de guerra na Europa, um ano atípico, Copa do Mundo e etc. Mas essa avaliação, assim, ela é aceitável e, assim, o ano passado foram despejadas para o mercado absorver aí 35 mil unidades novas na cidade de São Paulo. 38 mil. 35 foi esse ano. 38 mil unidades novas e o incorporador conseguiu recuperar preço e esse ano, no primeiro semestre, ele já conseguiu colocar no mercado aí mais 35 mil unidades. Ou seja, mesmo no fim das contas, o que está acontecendo é o seguinte: o mercado, mesmo com essa elevação de preços, que ela está alta, obviamente 10% não é pouca coisa, mas o mercado ainda está conseguindo aí receber isso na cidade de São Paulo. Ou seja, tudo vai muito bem, obrigado. É isso? Sim, esperamos. Mas em relação a outras cidades, você tem algum dado aí? Vamos falar. Vamos ficar. Gosto de gente assim. Então vamos aqui para pertinho. Vamos ir para tão longe agora. Vamos falar do Rio. Que o Rio é o emblemático, né? Vamos dizer assim. Porque ele tem uma história muito grande, imobiliária, mas é um mercado um pouquinho menor que São Paulo, mas com grandes lançamentos. E aí a gente vê uma variação não muito diferente aqui de São Paulo, 88%. A gente falando do Rio, ano passado foram 7.090 unidades que foram lançadas no primeiro semestre. E agora a gente absorveu nesse primeiro semestre de 2022 6.239. Então não vê uma variação também tão grande, 88%. E aí o preço acompanha ou não acompanha, Wagner? Vamos ver, olha lá. A gente já falou, INCC 11,8, não vamos esquecer desses números. IPCA 10,7 e IGPM,
IGPM 10,7% e IPCA 11,89%. Então, se a gente pegar aqui, ó, o Rio de Janeiro, a variação dos últimos 12 meses da cidade do Rio de Janeiro é de 13,39%. Ou seja, o incorporador que lançava ano passado, ele está lançando 13% mais caro esse ano. Tá? Então, e aí a gente também vê que o Rio de Janeiro está indo bem Sim. nos seus lançamentos. Então, é muito bacana a gente ver isso. Por quê? Porque quando você fala de... E aí tem um consumidor final também, né? Tem o cliente lá, o dono, o mutuário que vai comprar o apartamento dele. As coisas estão funcionando mesmo com essa alta. E a gente sabe que veio... Assim, a economia é um navio. Nunca vamos esquecer disso. Tipo, não adianta você querer acelerar e sair rápido e nem frear demais e achar que o navio vai parar. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: os preços e os custos vão variar menos, é inevitável isso, porque a gente teve alta de juros aí. Tem uma tendência de queda, né, desses custos e preços. A gente torce aí para que isso reflita também como um benefício para quem está comprando um imóvel, porque o Brasil tem um déficit enorme, né? Legal, Wagner. Gente, infelizmente a gente está chegando próximo de terminar. Não estamos ainda finalizando, mas eu tô com o documento aqui que, para quem não sabe que está assistindo a gente aqui, a gente está falando um pouco dos dados, né, selecionados do índice de preços, mas a gente disponibiliza todo mês esse material, né? Depois até o Wagner pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu tô curioso porque Curitiba aqui tá um pouco diferente de São Paulo e Rio. Pois é. E aí novamente, Karen e Wagner, fala um pouco disso, por favor. Explica o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos só entender uma coisa, Curitiba, né? Quando a gente fala aqui, São Paulo, o preço médio é R$10.846, né, no mês de junho, de toda a base que a gente monitora de lançamento, imóveis em construção, etc. O Rio de Janeiro está R$10.327, o preço do metro quadrado dos empreendimentos em construção, novos, tal, que a gente está monitorando. E em Curitiba a gente tem um preço aí que é R$9.827, né? Curitiba é uma cidade que realmente ela tem menos habitantes que São Paulo e Rio de Janeiro, portanto a densidade, né, não só, até o espaço territorial também tem influência nisso, mas a gente vê que a densidade dela é um pouco menor. Então, assim, você não tem tantas pessoas ou tantas famílias por quilômetro quadrado igual você tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas o que acontece? O preço de Curitiba, ele reagiu nos últimos 12 meses 21,8%, né? E aqui sim, diferente de São Paulo, que é um mercado que tem uma outra dinâmica, lançamentos de alto padrão estão puxando o preço para cima. Sim, isso aí a gente reflete no número de unidades que a gente vê que caiu. E o que puxa também esse grande número de unidades são esses empreendimentos da Casa Verde e Amarela. E aí a gente vê uma diferença de 66% de unidades lançadas. A gente teve 4.658 no 2021. E aí agora esse ano só foram 3.072. Deu uma queda considerável aí nas unidades lançadas. Por quê? Por causa dessa mudança de padrão. Pois é, o incorporador virando a chave às vezes, né? Isso acontece porque, por exemplo, São Paulo, a gente teve aí, no estado de São Paulo, o governo federal deu permitiu que aumentasse aí o valor mínimo aí para financiamento do Casa Verde e Amarela, mas isso não aconteceu no Brasil como um todo ainda. Então, o incorporador ele tem que olhar e mirar o canhão dele aonde ele vai ver resultado. E quando você tem lá um índice nacional de preço, de custo da construção civil,
variando aí na casa de 11,8, 11,9, fica difícil viabilizar imóveis sem nenhuma atualização de preço. Que o Casa Verde e Amarela, muitas vezes, em grande medida, é assim que funciona. Tá? Legal. Pessoal, agora sim, a gente tem que começar a fechar por aqui. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Não vou fechar assim, sem mais nem menos. Vou passar para cada um que participou dessa discussão com a gente para falar um pouco, palavras finais assim. E agradecer novamente a presença de todo mundo que acompanhou a gente. É isso aí, gente. O índice, ele tem sido um grande balizador de preços, assim. A gente tem feito um grande acompanhamento. Espero que esse informativo que a gente deu hoje possa trazer luz para outras pessoas e conhecer melhor o trabalho do nosso índice, entender qual que é a variação desses preços. E é isso aí, gente. Vamos acompanhar a Hiperdados. Com certeza, acompanhar, porque vem muita novidade, muita informação, plataforma referência, então estamos sempre aí, né? Acompanhem a gente. É isso aí, pessoal. A gente agradece. E se você quiser baixar o índice, basta você acessar www.hiperdados.com.br. Vai descendo lá na página, tem lá uma seção de e-books lá embaixo, quer saber mais, e um dos e-books é o índice. Então, vai lá, olhe lá. A gente falou de 3 cidades, mas hoje a gente monitora 24 cidades e quem sabe a sua está lá. E você pode ter mais uma informação aí para te ajudar, tá bom? Muito obrigado aí. E obrigado, pessoal. até a próxima. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.